Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar início às aulas dessa semana. A gente começa a voltar agora para o Brasil. Então, nas semanas anteriores aí, na verdade, desde que eu comecei a dar as videoaulas, eu não falei nada sobre o Brasil. Agora a gente vai começar a voltar, mas ainda não propriamente nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da crise de 1929, que afetou o Brasil. Na verdade, eu não vou ficar me estendendo muito na crise de 1929. Ao invés de eu fazer um vídeo específico sobre ela, eu vou apresentar os principais problemas que ela trouxe, né, causas, enfim, consequências e tal, e já começar a endereçar para o Brasil, como que a crise afetou o Brasil. Que vai ser o estopim para levar à Revolução de 1930. Né? Tenho meus pés atrás com o termo revolução, mas a gente vai usar esse termo para falar do que acontece em 1930 aqui no Brasil. Então, o que é a crise de 1929? Ela foi a primeira grande crise do capitalismo mundial. Quando a gente estuda, né, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, que essa relação, eu acho que eu já comentei isso em algum dos vídeos, quando eu estava falando de neocolonialismo, eu comentei alguma coisa sobre isso. Essa relação da produção com a questão bancária, que aí vai ser a criação de ações nas empresas, né? O que é uma ação numa empresa? É uma parte da empresa que é vendida para alguém e as grandes empresas elas fazem muito isso. De ter várias ações, elas vendem uma porcentagem e você não tem um único dono, você tem diversos donos. Geralmente tem uma pessoa ou uma família, sei lá, que manda mais naquela empresa. Mas a empresa ela não tem só um único dono. Então faz com que essas empresas sejam empresas muitas vezes multinacionais. Você tem vários donos de diversos países e tal. Se eu tenho muito dinheiro, tá lá, uma empresa tipo a Apple, vamos pegar uma das empresas mais renomadas atualmente, se não for a mais. Uma empresa que nem a Apple, tá lá vendendo ações, né? Eu tenho milhões em dinheiro, por que não comprar uma ação, ser dono de uma parte da Apple? Isso vai significar o quê? Parte do lucro daquela empresa vai vir para mim, né? Então, sei lá, a empresa tem 1 bilhão por ano de lucro. Deve ser bem mais, mas eu estou jogando aqui. Né? A empresa tem 1 bilhão de lucro por ano. Eu vou lá e compro 1% das ações. 1% de 1 bilhão é 1 milhão. Não, 1% de 1 bilhão é 10 milhões. 10 milhões vezes 100 vai dar 1 bilhão. Eu ganho... Desse 1 bilhão que a empresa lucrou no ano, é 10 milhões. 10 milhões por ano é dinheiro pra caramba. Claro que para os grandes milionários isso aí é dinheiro de bala. Mas aqui, só pra gente ter uma noção do que é o mercado de ações. E aí, esse mercado, ele cai, ele cresce e tal. As ações de uma empresa, elas caem, elas crescem quanto mais valorizada ou quanto menos valorizada ela for. Se a empresa for muito valorizada, é óbvio que as ações dela vão ser mais caras. E se as ações de uma empresa são muito... Se a empresa é muito, não é tão valorizada, é claro que as ações dela vão ser mais baratas. Só que o que acontece? De repente hoje, uma empresa ela está desvalorizada e tem lá as ações baixas. Né? Mas de repente, sei lá, daqui 3 meses... as ações daquela empresa crescem, disparam, por motivos, né, desconhecidos, por motivos do que vai acontecendo. Vamos parar para pensar, estamos num momento de pandemia. Empresas que de repente vendiam respirador, os respiradores mecânicos aí, de repente, 6 meses atrás, 1 ano atrás, elas não lucravam tanto quanto elas estão lucrando agora. As ações delas não rendiam tanto quanto estão rendendo agora. Então, a Bolsa de Valores é o lugar onde você
tem as ações das principais empresas sendo vendidas. E lá o pregão é isso, é os caras discutindo qual que vale a pena vender, comprar e tal. Basicamente é isso. Uma aula básica aí de economia, né, que eu também não sou profundo conhecedor, não, mas só para a gente poder contextualizar. E o que a gente vai ter? Então isso já começa a se estruturar lá no século XIX, né, esse tipo de capitalismo, que é o capitalismo, o que a gente chama de capitalismo financeiro. Os bancos, em relação com as empresas, vão meio que controlar essa questão dos lucros da produção. E então já não é nem propriamente a produção em si que gerar riqueza ela gera, mas não é a produção em si que é o principal ponto de investimento. O principal ponto de investimento vai ser as ações de uma empresa. Eu não preciso montar uma empresa. Se eu tenho lá milhões, mas de repente eu vou gastar muito mais montando uma empresa do que comprando as ações de uma empresa, eu vou pegar e comprar ações. É mais fácil. Né? Sem contar que se eu for montar, vamos pegar o exemplo, tá lá a Apple. Eu vou querer montar uma empresa de software, de hardware, de informática de maneira geral. Eu vou ter que competir com ela. E aí eu vou ter que lançar ou um produto muito mais barato, e aí pode ser que eu tenha prejuízo, ou um produto muito melhor. E aí a minha situação nos dois casos é muito difícil. É mais fácil, tendo muito dinheiro, comprar lá ações. Porque meu lucro está garantido, mesmo que talvez não seja a mesma coisa que se eu fosse o dono da Apple. Mas como eu não tenho condições de montar uma empresa que concorra com ela, então é mais fácil comprar ações dela. Pronto. Então, isso é próprio do capitalismo desde o século XIX, e no século XX isso vai estar muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Afinal, aí a gente volta com o que a gente estava vendo lá nas aulas anteriores. O mundo acabou de passar pela Primeira Guerra Mundial. A Europa sai devastada. Os Estados Unidos é uma economia ascendente. Se tornou independente lá mais ou menos uns 150 anos antes da Primeira Guerra. E é um pouco menos que isso, mas enfim, só para a gente ter uma noção. E óbvio, é um país que se industrializou muito rápido, é uma grande potência, tal, mas ainda é uma grande potência muito mais regional, exercendo influência mais no continente americano do que propriamente no mundo como um todo. A Europa ainda tem a primazia de ser a sede das grandes potências. Já falei várias vezes, no começo do século XX, as duas principais potências são França e Inglaterra, e a Alemanha surgindo lá como a terceira potência. Os Estados Unidos está muito próximo. Né? Entre Alemanha, Estados Unidos e Japão, os três ali estão muito próximos. Com o fim da Primeira Guerra e os países detonados, a Inglaterra detonada, a França detonada, a Itália detonada, o Império Austro-Húngaro dissolvido, a Alemanha dissolvida, se tornando a República de Weimar, com tudo isso acontecendo, não sobrou muito para a Europa poder se reconstruir. Poder seguir seu rumo de antes da guerra. Então quem vai se tornar a grande potência nesse momento? Os Estados Unidos. E aí a gente vai ter o primeiro grande momento dos Estados Unidos mundialmente falando. E os Estados Unidos o que vão fazer? Vão começar a vender coisa para a Europa. A Europa está destruída, a Europa está detonada. Então enquanto a economia europeia não se recupera durante principalmente a primeira metade do século XX, durante a primeira metade da década de 20 do século passado, então entre 1920 até 1925, é o momento que os Estados Unidos mais vai vender coisa dentro do seu próprio país e fora também. A produção vai ser voltada para dentro e para fora. Então, isso é uma coisa que eu já trabalhei com vocês em sala de aula quando a gente estava começando a falar de colonialismo. Qual que é a grande importância do colonialismo, do neocolonialismo para os países imperialistas, os países colonialistas? É ter mercado de consumo para os seus produtos industrializados. Os Estados Unidos meio que começam a fazer, depois da Primeira Guerra, o mundo da sua grande colônia. Porque os países europeus fragilizados, com sua industrialização debilitada, vão ser obrigados a comprar dos Estados Unidos.
Hoje a gente tem toda essa discussão aí quando a gente fala de China, de que a China poderia ter criado o vírus para sair beneficiada, tal, essa coisa toda. No fundo, a lógica dessa discussão, não vou entrar no mérito, eu particularmente não acredito nisso, mas assim, só para a gente poder fazer o paralelo. Vejam que essa discussão ela tem um pouco de base no que aconteceu lá no começo do século passado, 100 anos atrás, que foi quando terminou a Primeira Guerra Mundial e a Europa sai devastada e os Estados Unidos saem bem. Os Estados Unidos entrou na guerra, mas a guerra não aconteceu no continente, eles mandaram tropas. Então a economia americana, a economia norte-americana, ela sai ilesa. Pelo contrário, ela vai se fortalecer, porque os americanos vão ter todo o seu parque industrial mantido, enquanto a Europa passou por destruições, e vão vender os seus produtos para a Europa. É o momento em que a chamada década de 20 é conhecida como o momento dos anos felizes nos Estados Unidos, porque é o momento que os americanos mais vão consumir. A economia americana está indo com tudo. Só que o que acontece em 1929? Né? Ou melhor, o que vai acontecendo durante a década de 20? Os países europeus vão se reconstruindo. A Europa não é um país, não é um conjunto de países, não é um continente formado por países como, por exemplo, o Brasil, que não tem indústria, que não tinha indústria lá no começo do século XX. Né? É um continente formado por grandes países industrializados. Claro que não todos os países europeus eram industrializados, mas você pega uma França, você pega uma Inglaterra, você pega uma Alemanha, você pega uma Itália, o próprio Império Austro-Húngaro, a Rússia, que, com todos os problemas que ela está lá por causa da Revolução, mas é um país industrializado. Os países, de maneira geral, estão industrializados. É só uma questão de reconstruir. Com o tempo, a Europa foi se reconstruindo. Então o que acontece? Os Estados Unidos vendiam para a Europa. Né, as empresas americanas vendem para a Europa. Começam a produzir mais do que o povo americano realmente precisa consumir. Quem está consumindo também, além do povo americano, são os europeus. Então, o que começa a acontecer? O povo europeu para de consumir produto num determinado momento, vai parando de consumir produto americano e vai começando a consumir produto europeu, porque sai mais barato, inclusive. Uma coisa é eu produzir, sei lá, carro aqui no Brasil. Outra coisa é eu comprar um carro que vem importado lá dos Estados Unidos. Então, as empresas europeias vão se reconstruindo e vai acontecer nos Estados Unidos uma crise de superprodução. Você começa a produzir demais, só que você não escoa aquele fruto produzido. Aquilo tudo que foi produzido deixa de escoar, deixa de ser vendido. E aí vem o grande problema. Né? Porque uma empresa, se ela compra lá metal, usando o exemplo de empresa de carro que eu falei agora há pouco, você compra metal, você compra, sei lá, enfim, tudo que vai... Basicamente, se a gente pensa em carro, quase tudo que está lá é metal. Vidro e borracha para pneu. Porque a gasolina, o carro a empresa não fornece, a indústria de carro não fornece. É o cara que compra o carro que vai ter que pôr a gasolina. Tudo isso que o dono de uma empresa tem que usar para produzir, né, toda a matéria-prima, ele está tendo gasto. Se ele não vende, ele vai ter prejuízo. Então, abri uma empresa montadora de carro. Sou dono da GM, que é uma empresa americana de uma montadora de carro. Sou dono da GM. A GM tá vendendo carro para o mundo todo. De repente, tal país já começou a vender menos. Em outro país começou a vender menos. Tal. Eu estou produzindo lá, sei lá, 1 milhão de carros por mês. Mas eu vendo esse 1 milhão de carros por mês no mundo todo. Começa a diminuir o número de carro que é vendido no mundo. De repente, em 2 anos, em vez de eu vender 1 milhão, começa a vender 500 mil. Passa mais um ano, eu vendo 300 mil. O meu lucro começa a cair. E aí, óbvio, se eu tinha 500 funcionários, eu vou começar a ter 250, eu vou começar a ter 200, vai começar caindo também o número de funcionários meus. O que aconteceu? Na Bolsa de Valores, em 1929, teve uma quebra. As ações das grandes empresas começaram a cair.
E aí, óbvio, muitas empresas faliram, muita gente foi à falência, muitos milionários perderam seu dinheiro, né? E isso afetou o mundo como um todo. Nós estamos falando da Bolsa de Valores, a principal Bolsa de Valores do mundo. O mundo como um todo vai sentir os impactos da crise acontecendo nos Estados Unidos. Então, a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que foi devido a essa superprodução, as empresas se acostumaram a produzir num nível que elas já não tinham mais como vender. Essa grande crise, ela acaba mexendo com o mundo como um todo. Com o mundo capitalista, obviamente. Claro, quando eu estou falando do mundo como capitalista, eu estou falando de mundo menos a União Soviética. Afinal, o único país comunista que a gente tem na década de 20, fim da década de 20, é a União Soviética. A União Soviética, não é que a União Soviética está bem, porque está se recuperando lá da guerra civil, aquela coisa toda, mas está imune do capitalismo. Né? Enquanto o resto do mundo sofre com o sistema capitalista, com a quebra do sistema capitalista. Que é um dos fatores que vai levar à ascensão do nazifascismo. Eu citei isso no vídeo anterior e tal, né, nos vídeos lá da semana passada. Então o que vai levar à ascensão do nazifascismo é tudo isso. E então o mundo como um todo vai ser afetado. Então nos Estados Unidos a gente vai ter um grande número de desemprego, as empresas capitalistas do mundo vão sentir o baque. E aí, para fazer o gancho, já vou começando a terminar, porque a gente já está avançando bastante, isso vai ter suas influências no Brasil. Afinal, o Brasil não é um país industrializado. A gente tem uma industrialização no fim da década de 20 muito incipiente. O forte da nossa economia é a exportação de produto agrícola, principalmente café. Café é um produto superficial. Sou lá o governante de uma grande potência. Meu país está em crise. Se eu vou ter que começar a cortar coisa, né, não tenho dinheiro, o que eu vou cortar? Aquilo que não é essencial. O que não é essencial? Café, por exemplo. Café não é um produto de primeira necessidade. Café é quase que um artefato, é quase que um adereço. Então, as exportações de café começam a cair. Isso vai afetar fortemente a economia brasileira. Vai ser um dos estopins para estourar a Revolução de 30. Então eu vou parando por aqui esse primeiro vídeo. A gente vai no próximo vídeo falar um pouquinho do que foi a Revolução de 30 e essas consequências todas no governo brasileiro. Ok?